a nossa caixa está vazia, né? Mas nós contamos sempre com a colaboração dos amigos, daqueles que frequentam aqui e que sabem como nós revertermos tudo isso em favor das criaturas mais carentes, né? Então, os convites estão aqui comigo. Depois eu vou passar para vocês. Mesmo quem não for e quiser contribuir, vai ser bom. Passo para você. Eu falei que eu ia passar para você. Pega. Quem quer? Quem quer? Um. Alguém quer convite? É? Esse é o chá beneficente. É. Pode. É? Esse é dia 7, é. Você quer? É, depois paga para mim mesmo. Tem 2 aqui, vê se tem 2. Alguém quer? Pode. Vocês não vão esquecer. Tá? Pronto. Eu vou fazer isso. Tá. Depois eu vou dar um papel para vocês assinarem os nomes daqueles que ficam para a próxima semana, tá bom? E, enquanto isso, nós vamos, então, agora, nos aquietando. Vamos nos preparar. Gente, vamos nos preparar. Não. Foi trocado. Aparecida, espera. Vamos nos preparando, então. Vamos cumprimentando todos os amigos, né? E agradecendo a oportunidade que mais uma vez nos reúne nesta casa, que nos abraça, né? Que nos recebe com tanto carinho. E vamos assim, pedindo ao Senhor da vida, nosso Deus, Pai amoroso e justo, que já está nos beneficiando com essa tarde maravilhosa, né? Que nós possamos ser, mais uma vez, como sempre, felizes no amparo e sustentação que os amigos da espiritualidade nos oferecem. E que a nossa palestrante de hoje também, como sempre, seja muito feliz na sua exposição. Sejam todos bem-vindos e nós vamos, então, dar cumprimento à nossa reunião de hoje. Boa tarde a todos, né? Muito bem-vindos à família Casa do Caminho. Hoje nós vamos estudar um item do livro Fonte Viva, né? É a psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. O tema da tarde é o herdeiro do Pai. Então, é uma carta que Paulo escreveu aos Hebreus. E ele diz assim nessa carta: a quem o Pai constitui herdeiro de tudo, e por quem fez também o mundo. Nossa, quem será esse felizardo, né? Que o Pai fez herdeiro de tudo e constituiu, por esse herdeiro, o mundo. Nós imaginamos o herdeiro do Pai, Jesus. Ele também é. Jesus, como nós sabemos, ele recebeu várias denominações aqui, enquanto esteve aqui na Terra. Ele aceitou ser chamado de mestre, ele era o jardineiro, o psicoterapeuta das almas, o rabi. Muitos nomes Jesus recebeu e aceitou com muito carinho essas denominações afetivas que lhes eram endereçadas. Mas ele nunca aceitou ser chamado de pai.
E Jesus sempre se referia a nós como irmãos, meus irmãos. Nunca Jesus nos chamou de filhos, de irmãos. Então Emmanuel nos explica que o herdeiro do Pai somos todos nós. Olha que importância. Por quem o Pai fez tudo, fez o mundo para nos acolher. Ora, herdeiro é aquele que herda, que recebe a herança. Então, todos nós recebemos herança do Pai. A herança maior que nós recebemos do Pai é a vida. Deus nos criou, nos deu a vida. Porque quando nós falamos em herança, vem à nossa mente aquela soma, aquela quantia em dinheiro que nos é chegada assim graciosamente por alguém que construiu e nos passou. E recebemos por direito, às vezes, de pertencer à mesma família, né? Um amontoado de moedas, essa herança. Essa herança material. Essa herança nós recebemos aqui na Terra. E, consequentemente, deixamos aqui na Terra também para alguém. Porque tudo que compramos com esse dinheiro, com essas moedas que nos vêm às mãos, fica tudo aqui. Então, Paulo nos fala nessa carta que essa herança do Pai não é herança material, e sim a herança espiritual. E aí Emmanuel vai explicando. Nós, como herdeiros espirituais do Pai, aí nós vamos perguntar, poxa, nós herdamos dos nossos pais físicos, nós não herdamos os genes? A hereditariedade, que nós falamos, genética, né? Muito bem. A doutrina espírita nos diz que, inclusive, os genes, o código genético, nós herdamos de nós mesmos, do espírito. Olha que interessante. Então, o homem, a doutrina espírita mostra que o homem é herdeiro de si mesmo. Por quê? Por todas as suas ações, por todos os seus atos, ele vai construindo bens ou não. Então, ele vai herdando de si mesmo. O homem é herdeiro de si. Inclusive, o código genético, o espírito imprime, na hora da concepção, a sua necessidade nos genes. Então, nós percebemos que os próprios genes são uma herança do espírito. Os próprios genes são uma herança do espírito. Porque naquele momento da concepção, juntamente com os espíritos supervisores da reencarnação, é endereçado pela energia e a necessidade do espírito reencarnante o gene que ele precisa para a sua evolução. Então, nós vamos percebendo a herança de si. A herança que temos de acordo com o nosso biotipo. Nós vemos pais absolutamente sadios com filhos que têm algum tipo de problema. Por quê? Quando perguntaram a Jesus, aquele cego de nascença, quem pecou? Foram os pais ou ele pecou no ventre da sua mãe? Ao que Jesus disse, o que é do espírito, e da matéria é matéria. Nem ele, nem os pais, não são os pais que pecaram. Pecaram, modo de dizer, a necessidade de uma reparação. A doutrina espírita nos mostra a reparação dos erros passados, daqueles erros transatos. Então, nós temos a bênção de Deus, a oportunidade de estarmos vivenciando determinadas situações, cada um com as suas específicas, de acordo com a necessidade encarnatória. Então, essa herança do espírito é a que nós herdamos de nós mesmos. Mesmo com essa herança genética que nós trazemos, né, que vem toda aquela carga do passado, nosso compromisso, toda essa carga genética, ela vai se modificando de acordo com a encarnação. Porque através da educação, quando nós reencarnamos, os pais presentes, educando os filhos, eles conseguem mudar a vibração, conseguem mudar a postura mental dos filhos.
E eles, às vezes, aquele espírito que não era tão bom, quantas crianças que a gente vê que já mostra de pequeno o gênio a que veio. E os pais, com amor, com carinho, conseguem educar, conseguem colocar no bom caminho. Ou não. Às vezes não depende deles. Porque a própria responsabilidade dos pais, ela tem um determinado período. É até a infância, adolescência, porque depois o espírito caminha por si. E cada um, como nós estamos vendo, é herdeiro de si e vai responder pelos seus atos e ações. Então, essa herança, o homem, o indivíduo, ele tem vários papéis. Ele tem a responsabilidade sobre si mesmo, como herdeiro de si. Ele tem responsabilidade sobre a sua família e ele tem responsabilidade como cidadão. Então, veja bem, a responsabilidade não é só sobre si, né? Sobre si mesmo, a família e como cidadão. Ele pode ser uma ótima pessoa, mas ser um crápula dentro de casa, maltratar os familiares, não dar atenção, a necessidade que tem dentro do lar não é suprida. Então, ele é bom para si e não é para a família. Ou pode acontecer ao contrário, ele pode ser muito bom para a família, dedicado e se esquecer. E ter péssimos hábitos para si. E junta-se a isso a sociedade, que é a responsabilidade de cada um de nós aqui encarnados. Então, eu posso ser muito bom em casa, na minha família, e não ser um bom cidadão. Eu posso causar danos à sociedade que eu vivo. Se nós estamos vendo que nós somos herdeiros da terra, se Deus criou, não é assim que diz a carta? Por quem Deus criou a terra, que Paulo diz aos Hebreus, nós herdeiros, nós somos herdeiros da terra, então nós temos que ter o compromisso e a responsabilidade com essa nossa herança, que é o planeta. Então nós vamos constatando que nós estamos vendo agora, ultimamente, né? Esse acidente na China, que aconteceu, dezenas de milhares de mortos. 70, já chegou a 70 mil? 70 mil, a Matilde está falando, mortos, né? Na China. E a gente vê essas intempéries, esses flagelos coletivos, né? É um momento que nós paramos para pensar. Então, a responsabilidade que nós assumimos com o planeta, ela é muito grande. Por outro lado, nós ouvimos dizer dos depredadores, dos madeireiros, aqueles que acabam com florestas, com rios, aqueles que emitem gases poluentes no ambiente. Tudo isso são compromissos diante da lei de Deus que eles vão ter que ser ressarcidos em algum momento. Então, quando vemos essa intempérie, né, vemos essas tragédias coletivas, nós identificamos aí, através da espiritualidade, aqueles espíritos comprometidos com o planeta. Eles e suas famílias, sentindo que não é assim, tudo aquilo que nós fazemos, nós recebemos em troco. Toda ação tem uma reação. Então, essa é a responsabilidade como cidadão. Mas até aí, a bondade de Deus. Porque nesses flagelos coletivos, a espiritualidade nos diz que muitas vezes há um progresso muito grande, de centenas de anos, há um progresso, né, de melhora do ambiente que demoraria muito. Por quê? Porque quando acontece um flagelo, todo mundo corre e se preocupa em achar uma alternativa para consertar aquilo que estragou. Então, quando Jesus nos diz dessa herança que nós temos, ele nos exorta, buscai e achareis. Ele não fala de uma herança, senta que você recebe. Não, buscai. E essa busca é uma busca dinâmica. Nós percebemos em cada um de nós, durante a nossa vida, nós vamos vendo a nossa evolução, ou não? Vamos, nós amadurecemos, nós pensamos diferente hoje do que 5 anos atrás. E diferentemente ainda do que 10 anos atrás. Então, nós nos renovamos diariamente.
Então, essa é a herança da vida de Deus, é essa renovação que nós presenciamos. Essa é a herança do dinamismo, da vida. A vida é dinâmica. Nada que é estagnado tem função. Tudo, a própria água, que é vital para nós, se ela fica parada, ela cria miasmas e não serve de nada. Então, o homem evolui. Ele aprende, ele cresce dia a dia. Quando a gente diz que cresce, ele se modifica no dia a dia. Uns para o bem, outros nem tanto. Mas a maioria, hoje, já é para o bem. Nós percebemos, hoje, jovens, nunca se viu tanto trabalho social. Nunca se viu tanto jovem trabalhando em favor do próximo. É que o mal faz o estardalhaço. E aparece, a mídia vende, e revista esgota. Mas se vê muito bem, muito bem. É numa casa de Deus, numa casa de oração, que a gente vê se abastecendo a fome das pessoas, física e espiritualmente. Então, há muita evolução. Esse dinamismo, a renovação do homem. Por consequência, a família se renova também. Há um dinamismo na sociedade. Se nós fizermos uma avaliação do que era antigamente a família antigamente não se trocava conselhos, opiniões, não se conversava. Era imposta, era a lei do mais forte. O pai olhava, o filho abaixava a cabeça e dizia amém. Hoje não, hoje se conversa. Então, costuma-se dizer que a família está em extinção. Não. Os espíritos superiores dizem não. Não está em extinção a família. A família é a célula da sociedade. É a sustentação. A extinção da família seria o caos social. Então, a família está em transformação. Nós estamos nos transformando para um futuro novo de regeneração. Hoje o jovem fala, tem opinião, se entendem, conversam com os pais. Diferente de um tempo atrás. Então, ela está evoluindo a família. E a ciência? O quanto que a ciência evoluiu nos nossos tempos? De alguns séculos para cá. Quanto que a ciência evoluiu? Se operava com gás hilário, né? Punha aquele gás que ria. A gente tem até o termo, morrer de rir. Se morria de rir. Então, ria, até desmaiar, perder as forças e se faziam cirurgias. Hoje nós temos anestesia. Nós temos transplante, nós estamos descobrindo tratamento com células-tronco. Hoje temos inseminação artificial, cirurgias de altíssima definição com robô que se vê na tela. Então, a ciência está evoluindo de uma maneira assustadora. Né? Para quê? Para o benefício do homem, através da bondade de Deus. Por quê? Será que é porque nós estagnamos? Não. Porque nós, como herdeiros do Pai, estamos evoluindo. E o Pai já nos concede essas benesses da ciência. As próprias leis. As nossas leis também. Aquela lei que era a lei do mais forte, a lei da força, o duelo, ela vai se transformando. Hoje nós encontramos os direitos. O cidadão tem seus direitos. Vocês vão me dizer, mas é falho ainda? Ainda é falho. Nós estamos construindo. Como é que a criança começa a andar? Direto? Ela levanta e anda, e a menininha a gente já põe salto? Não. Devagar, ela engatinha, depois perde equilíbrio. Assim somos nós como humanidade. Mas estamos indo para frente. E a própria religião, a moral. Hoje é diferente a moral, está evoluindo também. As crianças querem saber o porquê. Hoje, se você pega uma criança de 5, 6 anos e fala, olha, você fica bonzinho, senão você vai para o inferno quando você morrer. Eles dão risada. Fala do capeta. Não, ninguém acredita mais no capeta, no diabo, não assusta mais ninguém. Porque são espíritos evoluídos, espíritos que se retemperam na espiritualidade. Quando vão para o plano espiritual, aprendem mais e mais e voltam mais inteligentes. E com a moral muito mais elevada. E voltam a que essa é a geração do terceiro milênio, a geração nova, que nós nos surpreendemos a cada criança que nasce. Acabou de nascer, já nasce de olho aberto, já faz perguntas, as crianças fazem cada colocação
que nós falamos, meu Deus, eu estou ficando velho, eu estou fora do meu tempo. Mas não é, são esses espíritos novos chegando, esses espíritos que vão habitar essa terra, a nossa terra nova, a nossa terra regenerada. Como Jesus sempre nos disse, que há muitas moradas na casa do Pai. Então essas crianças novas que estão evoluindo, elas vão ficar na Terra. E outros espíritos que estão tendo oportunidade, que não conseguem aproveitar, esses irão para outros mundos. O mundo em que eles tiverem afinidade, aquela sintonia. Se não forem tão bons, vão para um mundo que seja na mesma faixa vibratória deles. Ou se não, aqui estarão herdando essa terra do Pai que está progredindo. Quando nós falamos que o homem herda de si, né, que é toda essa herança espiritual, o André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala da Dona Laura, que é aquela enfermeira que acolheu o André Luiz na espiritualidade. Né? A Dona Laura, no plano espiritual, o trabalho, ele é recompensado com um bônus hora. Né? Todo trabalho bônus hora. Esse bônus hora o espírito usa em favor próprio, em favor daqueles seus assistidos que estão encarnados. Muito bem. Então, a Dona Laura tem 3.000 bônus hora. E ela está para receber a filha, que vai chegar na espiritualidade. A filha dela vai desencarnar. E ela pergunta para os mentores se ela pode passar esse bônus hora para a filha. E os mentores dizem que não, que é intransferível esse esforço, é pessoal, que é dela. E que ela vai poder usar, sim, a filha, né, na figura da filha, mas usando em favor dela, a hora que ela estiver reencarnada, que ela também está se preparando para reencarnar. Então, quando nós falamos de amealhar os méritos, angariar méritos, é isso. Os méritos, tanto aqui no plano físico, como na espiritualidade, eles não ficam perdidos. Essa conta bancária ninguém toma de nós, né? O bônus hora. E Emmanuel vai discorrendo, né, falando de herança, ele fala desse montoado de moedas que muitas vezes causa tanto prejuízo aos espíritos, porque essa herança material, essa, como nós dissemos, que nós recebemos, ela aqui fica, porque nós só vamos levar não o que temos, mas o que somos. Só o que somos. Então, essa herança, muitas vezes, ela causa constrangimento às pessoas, às famílias, há um desentendimento. Às vezes são somas grandes, que as pessoas não sabem nem como lidar com isso e se desestruturam completamente. E acontece isso aqui, os encarnados. E aqueles que partem, ou eles ficam entristecidos com essa situação aqui, né? De briga entre os familiares, ou, se não são espíritos muito evoluídos, eles ficam presos aqui, eles ficam presos à terra, aos bens que deixaram, eles não conseguem se libertar. Quantos casos de atendimento espiritual que nós encontramos, assim, espíritos presos a tesouros que deixaram, a heranças que ficaram aqui, eles não conseguem se libertar e sair da terra. Então, isso fica de reflexão. Porque ela quer as coisas dela, não quer deixar as coisas dela. E Missionários da Luz tem um caso também que André Luiz conta, né? Ele fala da enfermeira Narcisa, né? A enfermeira toma conta de uma instituição, de um pavilhão numa instituição, e a Paulina é um espírito evoluído, já desencarnada, ela está no plano espiritual, a Paulina. E a Narcisa, ela proporciona a Paulina uma visita ao pai. O pai está nessa instituição, no plano espiritual, o pai da Paulina. E a Paulina vai visitar. E chega a ver o pai numa crise, tendo convulsões, o cabelo desgrenhado, o olho esbugalhado, né, aquela expressão até de loucura. E ela acaricia seus cabelos e começa a conversar.
pai, calma, se acalma, o que está acontecendo com você? E ele diz para ela, eu ainda vejo aquele maldito me ministrando o veneno. Ela fala, pai, calma, não fale assim, ele é seu filho. E ele responde, é filho do inferno, ele não é meu filho. Uma pessoa que me matou para ficar com dinheiro não é meu filho. E a Paulina vai conversando com o pai, acalmando o pai. Pai, não pense assim, perdoa, pai. Ele é um espírito que não tinha muito esclarecimento, perdoe o que ele fez. Você está prejudicando ele dessa maneira, e se prejudicando, você não consegue sair dessa crise, desse processo que você se encontra, de desespero, de angústia. Você só vai conseguir superar com o perdão. Sabe, pai, eu estive lá, naquele momento, e tentei não deixar que isso acontecesse, impedir esse fato, e não consegui. Mas por conta disso, pai, de tudo que aconteceu, a mamãe ficou louca, está internada num hospício. As filhas, né, estão brigando, entraram na justiça pela herança, brigando por causa do dinheiro. Os meninos não estão se desentendendo, está um caos em casa. Eu não consigo ajudar ninguém, porque o espírito, mesmo esses nossos espíritos familiares que vêm nos ajudar, eles não têm um livre acesso sobre nós. Se nós não permitirmos essa ajuda, nós estivermos num outro padrão vibratório, eles não podem interceder por nós. Porque cada um tem que fazer a sua parte. Nós temos o livre-arbítrio, então eles não podem fazer, não têm a permissão, por mais evoluído que seja o espírito, o nosso espírito protetor, o espírito dos familiares, eles não têm a proteção de Deus de interferir no nosso livre-arbítrio. E assim a Paulina está falando para o pai. Eu tentei, pai. Eu chego em casa, mas não consigo fazer nada, porque está um ambiente desestruturado, um ambiente de revolta, de amargura. Então, eu não consigo fazer nada pela família. E o pai começa novamente a blasfemar, porque aquele capeta, aquele filho do inferno, e ele volta de novo na crise, e já não consegue mais nem identificar a presença da filha, da Paulina, ali do lado dele. Então, nós percebemos que, às vezes, o dinheiro, as moedas, que são tão transitórias, né, elas ficam aqui e causam um mal tão grande. Às vezes, encarnações inteiras nós precisamos para estar reparando essa falha, né? E quando Paulo nos fala dessa nossa herança, que ele nos coloca como herdeiros do Pai, herdeiros da vida, herdeiros da inteligência, herdeiros das sementes divinas que Deus deixou para cada um de nós. Deus, na nossa criação, colocou essas sementes divinas. O que Jesus nos disse? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus consolava, Jesus curava, e nós podemos também consolar, nós podemos criar, porque todos nós, sem exceção, temos aquelas sementes divinas, as sementes do amor, que essa semente, essa é a verdadeira herança de Deus, que nós temos que cultivar. Esse é o tesouro que ninguém tira de nós. Essas sementes de amor, que o Pai Eterno legou a cada um dos seus filhos, como irmãos de Jesus. Jesus nos chamando de irmãos, e que podemos fazer tudo aquilo que ele fazia. Quem de nós não pode secar uma lágrima? Quem de nós nunca curou alguma dor? Se não podemos curar a dor física, porque não temos recursos para isso, mas a dor moral. Nós podemos curar também como Jesus curou. Então essa é a maior herança que ele nos deixou. A herança do amor, da fraternidade, de nos olharmos com carinho, identificarmos em cada um daqueles que partilham conosco dessa encarnação, da vida transitória, de cada um daqueles que não cruza o nosso caminho por acaso,
identificar sempre a semente de Deus, aquela luz do amor. Que Jesus nos abençoe. A Leda sempre se emociona, né? Ele fala sobre o amor, sobre esse amor imensurável que Deus Pai tem para conosco. Ele nos criou por amor. E isso que nós, é tão patente isso, que nós vemos que a nossa reencarnação, as nossas reencarnações, não são limitadas, né, Leda? Olha, a gente se emociona, porque quando nós identificamos o amor que a espiritualidade tem conosco, o que nós presenciamos, numa câmara de passes, a gente vê o carinho da espiritualidade, tudo aquilo que é para o nosso bem é feito, né? Tudo aquilo que Deus permite que aconteça conosco, que é para o nosso progresso, porque Deus está visando exatamente o nosso progresso, a nossa melhora como filhos dele, como espíritos eternos, porque nós não temos essa vida, nós temos eternidade para melhorar. Então, o que se presencia, o que se vê, é uma coisa assim que nos comove, nos emociona e nos faz refletir, meu Deus, será que eu sou merecedor de tanto? Né, Matilde? Como não? Como herdeiros. Né, do Pai, dessa vida que é imortal. Né? Nós somos imortais. Então, cada um de nós aqui presente, somos testemunhas daquilo que está acontecendo conosco, do progresso que nós estamos adquirindo, né? Mas agora é o momento também de vocês fazerem alguma pergunta, fazer alguma colocação para a Leda, que ela vai responder com todo carinho. Posso fazer? Pode, Gui. Vou falar não, pois é. Bom, eu entendo que é o livre-arbítrio. Eu também acho que é necessário que a gente seja livre e depois seja julgado. Não julgado, né? Mas que a gente tenha uma nota final, né? No final das contas. Mas quando, então, para que existem os anjos guardiões, nossos anjos da guarda, se eles não podem interferir, que nem nesse caso do veneno, ela tentou, e ela já sabia que poderia até ajudar, mas não conseguiu. Dá para entender a minha pergunta? Quer dizer, eu sei que precisa existir, mas quando é que eles vão poder interferir nesse livre-arbítrio? Olha, ontem a nossa aula lá no André Luiz foi isso, foi o anjo da guarda. Foi a aula que nós ministramos ontem. Cada um de nós vem com um espírito protetor, um mentor, um guia, um anjo da guarda. Os nomes variam, mas é um espírito de luz incumbido da nossa encarnação. Esse espírito ele é designado para nos guardar. O nosso anjo guardião, anjo de guarda, ele é designado para isso. Veja bem, nos guardar. Então, ele tem o poder dessa guarda, como? Nos intuindo. Sabe aquela coisa que eu vou fazer errado? A gente ouve aquela vozinha, não faz isso, não vai por aqui. Mas eu tenho que ter os ouvidos abertos. Porque se esse anjo da guarda viesse para... Ele não vem para fazer por mim, ele vem para me ajudar. Ele vem para me ajudar. Porque se ele fizesse por mim, não faria sentido eu estar aqui. Então, se eu não quero, ele não se afasta de mim. Ele fica do lado, me cuidando. Ele toma esse cuidado, esse carinho. Mas ele não pode interferir. Como esse caso que André Luiz relata, da Paulina, né? Que ela tentou impedir, não conseguiu. Porque o irmão quis matar, porque queria ficar com o dinheiro do pai. E achou que o pai demorava para morrer. Então, essas ações que nós tomamos, não, eu quero fazer isso. Nós temos a liberdade de ação. A liberdade de ação. Porque, senão, qual o mérito que nós teríamos? Né? Então, esse guardião que Deus designa para cada um de nós, ele fica assim do nosso lado, nos protegendo, nos guardando. Quando nós fazemos uma coisa errada, ele procura meios e recursos de corrigir esse erro. De nos ajudar a reparar esse erro. Que nós temos, depende. Bom, a gente tem que avaliar muito também essas intuições que nós recebemos. Se é uma coisa boa, se é uma intuição boa, né? Porque geralmente um anjo, né, um espírito designado de Deus, ele sempre dá conselhos bons.
Né? É uma forma de e uma forma de nós identificarmos se a ação que nós recebemos, se os avisos são bons ou não, é da seguinte forma: não vamos prejudicar ninguém. Vamos fazer todo o bem a todos os que nos rodeiam e a nós mesmos. Nós vamos aproveitar bem esta ação. Ela vai nos trazer felicidade, paz de consciência. Então, essas perguntas é que nós nos fazemos. Jesus deu a fórmula. Eu estou fazendo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim? É a fórmula. Eu estou fazendo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim? É a fórmula. Não, só para um esclarecimento, Guilhermina, no Livro dos Espíritos, no livro 3, que fala do mundo espiritual, tem um capítulo que fala especificamente sobre anjos da guarda, espíritos familiares e protetores. Ali você dá uma lida lá que você tem uma boa ideia sobre isso. No Livro dos Espíritos, Quando nós somos envolvidos em alguma situação ou por quaisquer pensamentos que possam nos prejudicar, nós sabemos disso. Então, há preces no Evangelho, segundo o Espiritismo, no final, há muitas preces que nós podemos, são exemplos, né, que nós podemos fazer para recebermos desse anjo da guarda, desse espírito protetor, a ajuda de que nós necessitamos, para nos libertarmos de qualquer vício, de qualquer culpa que nós possamos adquirir através dos nossos atos. Então, ali tem as preces. Basta falar com o coração: Senhor, eu preciso tanto de ajuda, eu ainda sou muito fraco, né? Ainda não tenho condições. Me ajude para que eu me fortaleça e não cometa tal coisa. São as preces. E um momento muito propício para esse pedido, para o anjo da guarda, é a noite ao deitar. Porque quando nós dormimos, nós nos desdobramos e nos encontramos com os nossos anjos protetores. Por isso que ao despertarmos, trazemos, às vezes, aquilo que não tem solução à noite, quando nós acordamos cedo, puxa, como eu não pensei nisso, né? Então é muito importante esse nosso sono físico. Alguém mais depois que queira fazer alguma pergunta, alguma questão, a Leda, depois dos passes, vai ficar aqui. Então, quem quiser, aguarde, por favor. Neste momento, então, nós vamos... Não, ali, aumenta ali, para baixo. Isso. É chegado, então, o momento de nós fazermos as nossas vibrações. Ao cerrarmos os nossos olhos, nós podemos visualizar à nossa frente a figura excelsa do Mestre amado Jesus, chamado Jesus de Nazaré. Ele que tem toda a competência para avaliar do nosso progresso. Ele que sabe de tudo quanto necessitamos, porque a sua aura, aquilo que exterioriza do seu coração generoso, nos envolve o mundo todo, envolve a cada um de nós em particular. E como Ele conhece a dor que paira no mundo, porque ainda somos espíritos devedores, e aqui estamos para resgatar essas dívidas que contraímos. Então, Ele envia por toda a Terra, por todo o planeta, falanges de espíritos benfeitores que vão aos lugares mais distantes, não têm barreiras, e levam o auxílio, o conforto moral, a assistência de fortalecimento, de coragem,
a todas as criaturas que necessitam. Mas é preciso que nós possamos corresponder a tudo isso, abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso sentimento, para recebermos todo o bem que Ele constantemente nos envia. Jesus jamais parou de trabalhar pela terra e pela esta humanidade ainda sofredora. Então, onde quer que haja uma lágrima, onde quer que haja um desespero, onde quer que haja até mesmo a indiferença, Ele envia os seus mensageiros para nos fortalecer, para nos alertar. E é assim que nós devemos confiar. Por isso, nós vibramos intensamente para que todos recebam esse auxílio. E dessa forma, nós vamos também agradecidos, pedindo licença para encerrarmos esta parte da nossa reunião, fazendo com que a Aparecida dê continuidade, enquanto nós preparamos a nossa câmara de passes. Só mais uma coisa que eu gostaria de falar. Você vai passando isso aqui? Para depois eles assinarem? Peraí, deixa eu só terminar aqui. Eu tinha falado sobre a pintura mediúnica, né? Que nós vamos ter no dia 15, não é dia 17, é dia 15 de junho, né? A partir das 14 horas. A Casa do Caminho, juntamente com a Promove, que realiza benefício em várias instituições, né? Ela beneficia através desses eventos também, vai fazer esse evento de pintura mediúnica. Ao final da pintura, vai haver um leilão dos quadros que foram pintados. Vai ser uma tarde, assim, bastante agradável, né? Onde todos nós poderemos nos confraternizar também. O local é a Escola Tarsília do Amaral, na rua Antônio Lourenço, 153, na Água Fria. É uma travessa da Avenida Nova Cantareira, na altura da Leôncio de Magalhães. É a esquina do Buffet Caramelo. Tá? A promoção é feita pelo Núcleo Arte e Vida. Então, se você é chamado Show Luz. É um evento bastante interessante, quem já participou de outros sabe, né, Leda? Então, eu conto com todos, contamos com todos vocês, e mais tarde, então, a gente relembra o local onde será feito esse evento. Agora, a Guilhermina vai passar a lista para vocês darem os nomes daqueles que ficaram com os convites, tá bom?